Vamos então, amados, à palavra do Senhor, que hoje ela está no segundo livro de Timóteo, no capítulo 7, verso 7 e 8. Desculpa, capítulo 4. Segunda carta de Timóteo, no Novo Testamento, pertinho do Apocalipse. Capítulo 4, versos 7 e 8. O tema dessa mensagem é 4 coisas que Deus tem para nós, pelas quais nós temos que lutar, tá? São 4 coisas que Deus tem na vida de todas as pessoas, absolutamente todas têm essas 4 coisas que estão diante de nós, mas nós temos que lutar por elas. 2 Timóteo 4, 7. Paulo diz, e o Espírito Santo fala essa noite: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Vou ler novamente a palavra do Senhor: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, e esta o Senhor dará, o justo juiz dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Quero te abençoar antes de você sentar. Pai, tua palavra vem ao nosso espírito e nós estamos gratos agora. Queria que você orasse pelo teu coração nesse momento. Eu proclamo agora, Senhor, que os ouvidos são liberados de todo tropeço, e todo espírito que pretende roubar a palavra é amarrado agora pelo Senhor. Eu declaro o domínio de Jesus na sua casa, estendo e proclamo o domínio do sangue de Jesus sobre as nossas cabeças. A começar pelo pregador, proclama agora todos nós debaixo do sangue de Jesus. E esse momento da palavra é o momento em que os anjos do Senhor amarram agora todo o espírito que tenta roubar a palavra, toda distração, toda dor, toda transmissão do mundo espiritual contrária, eu proclamo agora, destruída. Eu abençoo os ouvidos da igreja, eu abençoo o coração da igreja para receber a palavra em nome de Jesus. Pode sentar, amados. Obrigado. 4 coisas que Deus tem para nós, mas que nós temos que lutar por elas. Primeira delas, eu vou dizer quais são as 4 coisas. Deus tem para nós, em primeiro lugar, um combate. Segunda coisa que Deus tem para nós é uma carreira. A terceira coisa que Deus tem para nós é uma fé. E a quarta coisa que Deus tem para nós essa noite é uma coroa. Mas você precisa lutar por todas elas. Na vida de todas as pessoas da casa de Deus está proposta essas 4 coisas. A primeira coisa que Deus nos propôs foi um combate. Eu queria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 3, o versículo 1. E eu preguei hoje de manhã sobre esse ponto em que a vida humana é um combate. Então, a primeira coisa que Deus ofereceu para mim e para você, mesmo que eu goste ou não goste, mesmo que você gosta de combate ou não goste, a maioria das pessoas não gosta de combate. A maioria das pessoas não quer guerra. I'm sorry, mas eu tenho que dizer para você que tem um combate para você anyway. A vida humana nasceu dentro de uma guerra. Tá? Hoje de manhã eu falei assim, vou usar o mesmo exemplo. Sabe quando os americanos mudam para uma nova rua e eles chegam numa nova casa e os vizinhos que estão ali há mais tempo, alguma vez um vizinho assim quer dar boas-vindas a esse que chegou, o que ele faz? Faz uma comidinha, uma torta e bate na porta lá para, né? Você sabe quem bateu na nossa porta quando a gente chegou na terra? O diabo. Falou: vocês mudaram para cá? Eu já estava aqui, te esperando. A vida é um combate. A primeira pessoa que recepcionou a gente quando chegamos aqui foi o inimigo. Eu até falei hoje de manhã que numa galáxia tão grande, com tanto planeta, por que Jesus não mandou ele para um outro lugar? Mas ele mandou ele para esse planetinha. Porque Deus queria levantar guerreiros. Você e eu não podemos fugir do combate. A vida humana não é piquenique, não é férias, não é distração. Se antes de nascer ele já está tentando te matar,
Antes de vir à luz, ele já está tentando ferir e destruir. Porque ele falou, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 3. Quem foi que veio visitar Adão quando ele estava no jardim? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Eu quero que vocês guardem no coração o fato de que uma das coisas que nós temos que batalhar sempre, parte do nosso combate, e essa é uma das partes mais importantes do combate, é que nós sempre vamos combater a voz do inimigo, sempre, 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 sempre. Incrível, irmãos. Olha, Jesus, ele reconheceu que Satanás é o príncipe deste século. Ele não expulsou o diabo da terra, tá? Quando o inimigo mostrou os reinos e falou, tudo isso me foi dado, ele estava falando a verdade, tá? Mas Jesus, ele nos deu autoridade para ir conquistando o nosso território, para ir conquistando. Mas o território ainda não foi liberado da mão do inimigo. A terra ainda não foi liberada da mão do inimigo. Então, eu e você sempre vamos ouvir a voz dele. Você precisa entender isso. Você precisa entender que uma parte do nosso combate é que a gente sempre vai estar debaixo da possibilidade de estar ouvindo a voz do inimigo. Ele não perde a oportunidade de falar. Ele fala em todos os momentos e situações. Sabe, se é uma coisa que o crente tem que aprender a combater contra, lutar contra, é a voz do inimigo. Ela chega em nosso ouvido. A palavra de Deus diz que ele é o príncipe das potestades do ar. Ele controla a atmosfera. Tá? Então você tem que lembrar que a nossa vida é um combate. O verso 15 do capítulo 3, disse Deus, porém inimizade entre ti e a mulher. Pronto, está aí a guerra. Só tinha uma mulher na terra e ela já tinha guerra. Só tinha uma mulher naquela época. E o Senhor já falou, colocarei inimizade entre ti e a descendência dela. A tua descendência, ela te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. Está aí, desde o começo da nossa vida. A nossa vida é um combate. Escuta, eu não sei se você é um bom combatente, mas deixa eu dizer para você, assume o combate, porque o combate é seu. Não dá para dizer amém, mas tudo bem. A gente só vai parar de ter combate quando chegar no céu. Todos os dias da nossa vida, até o último suspiro que a gente der, é um combate. É melhor se preparar para o combate, se armar, fazer academia, se fortalecer. Academia da oração que estou falando, né? Porque o combate está aí. E Efésios 6,12 diz que não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas contra principados. E essa luta é 24 horas por dia. Até nos bonecos os demônios estão batalhando contra as crianças. Nos sonhos. A gente nem dorme direito, porque está uma batalha espiritual contra nós o tempo todo. O combate é o tempo todo lá. Então, deixa eu dizer para vocês, existe um combate específico para cada um. A irmã testemunhou do espírito do atraso. Esse espírito é muito comum. Eu já enfrentei ele muitas vezes. Eu levo ele diante do Senhor muitas vezes na minha vida. Eu levo ele diante do Senhor, porque há uma guerra, há um combate. Eu queria saber se você sabe qual o espírito específico que tem batalhado contra você. Porque muitas vezes os combatentes da igreja são como aquele soldado desesperado no meio da mata, ele pega a metralhadora e ele atira, ele cava as balas todas e não derruba ninguém. Eu prefiro aquele soldado tipo sniper. Ele está longe, ele tem tanto discernimento, que de longe ele acerta bem na cabeça. Ele sabe quem são os seus inimigos. A irmã descobriu o inimigo específico. Então, o inimigo específico que caiu na vida dela foi aquele. Ela fez um combate sobre um espírito específico. Queria perguntar para você se você está combatendo de forma específica. Porque Davi, no Salmo 18, ele diz assim, persegui os meus. Não peguei os da minha mulher, não peguei os dos meus filhos, não peguei os do meu pastor, mas os meus inimigos eu peguei. Eu quero te perguntar se você pegou os seus. Porque há um combate. A primeira coisa que Deus oferece para o ser humano, Deus, na verdade, impõe sobre nós, é um combate. Então, não podemos ser um soldado desertor, soldado que não gosta de combate, porque Deus nos deu um combate e não tem como fugir dele. Eu queria mencionar o Salmo 27, o verso 6, porque nesse salmo, mais uma vez, o salmista Davi mostra uma vitória pessoal, específica, e ele diz assim, no Salmo 27, no versículo 6, e agora
será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. 3 vezes o pronome pessoal meu. É a minha cabeça que estava embaixo. Era a minha cabeça que estava debaixo dos inimigos, pois é a minha cabeça que vai ser exaltada, e ela vai ser exaltada acima dos meus inimigos, não dos inimigos da minha esposa, não dos inimigos, ela vai ser exaltada acima dos meus inimigos, porque eles estão ao redor de mim. Quero te perguntar, você percebe quem está ao redor de ti, te resistindo cada dia? Mais uma vez, o sonho que eu contei hoje de manhã, estava na fila do restaurante, pedindo um sanduíche, e a pessoa fazia de conta que não me escutava. E eu pedia novamente, me dá um pão com manteiga. E a mulher que estava na chapa virava as costas para mim. Eu virava para o menino e perguntava, você pode me dar um pão com manteiga, meu filho? Eu pedia com toda a educação. De repente, saía do chão daquela pizzaria, assim, daquela lanchonete, um garotinho, né, de terno branco, era o diabo. E ele virava para mim e dizia assim, eu é que digo para eles te dizerem não. Ele é que estava me resistindo, ele que estava colocando no coração das pessoas para me dizer não. Quero te perguntar, você já pegou os inimigos que combatem contra você? Contra a sua vida sentimental, contra a sua saúde? Está lá, a Raíssa combatendo, uma hora ele está numa perna, outra hora ele está na outra, depois ele estava nas duas, mas ela estava pegando ele. A irmã pegando o espírito do atraso, não é? E todos nós aqui pegando. Eu queria saber se você está combatendo o bom combate. Sabe o que Paulo falou? Combati o bom combate. Combati, porque a primeira coisa que Deus nos dá é um combate. A segunda coisa que Deus nos dá é uma carreira para correr. E a carreira é um tempo determinado de luta. Todos nós temos um tempo determinado de luta. Hebreus 12, verso 1, o escritor diz, Hebreus 12, verso 1. Portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira é um tempo de luta, como um jogo de futebol, que tem 2 tempos de 45 minutos. Quando termina o segundo tempo de 45 minutos, terminou a partida. Terminou. Os times vão embora. O que ganhou, ganhou, o que perdeu, perdeu, mas a partida terminou. Alguém diz comigo, há um tempo que a minha luta vai terminar. Alguém glorifica a Deus um minutinho só. Esses irmãos que eu estou olhando nos olhos dele nessa manhã, nessa noite, e eles ainda estão debaixo de muitas lutas como eu, um dia a gente vai se olhar no céu e falar assim, ei, acabou. Ei, acabou. Ei, vai terminar o combate. Nem só de combate vive o ser humano. Vai ter um momento em que a carreira acaba. E deixa eu dizer para você, termine a carreira com orgulho. Não deixe nenhuma parte sem fazer, para que você tenha orgulho de eu passei todas as aflições que eu tinha que passar, eu venci todas as lutas que eu tinha que vencer, eu enfrentei todos os inimigos que eu tinha que enfrentar, como Paulo, lutei o bom combate, mas eu terminei. Quando ele fala terminei a carreira, não significa só que ele não batalha mais, significa que ele correu a carreira toda. Significa, ele está dizendo, eu corri todas as partes, não pulei nenhuma fase, passei todas elas. Paulo diz, eu sei estar com fome, sei estar farto, sei ter abundância e sei ter fraqueza. Em outras palavras, ele passou todas as fases, ele deixou Deus levá-lo em todos os moinhos, em todas as coisas, ele caminhou com o Senhor, ele passou tudo, ele tinha as marcas de Cristo no corpo. Paulo falou, eu terminei a carreira. Sua carreira vai terminar. Esse casamento, por melhor que ele seja, ou por mais fraquinho que ele seja, não é para sempre. Vai terminar. Essa luta vai passar. Então vamos batalhar com força e coragem enquanto a gente está batalhando? Vamos determinar que vamos glorificar o Senhor com todas as coisas que nos forem trazidas. Você não sabe quanto tempo da sua carreira você já correu.
Em 2019, em novembro, eu fui fazer um casamento lá em Washington para um amigo meu. E dentro do carro que eu fui para o casamento estava o pai do noivo. Eu não sabia que era a última vez que eu ia encontrar aquele pastor, porque ele faleceu na pandemia. A carreira dele estava terminando e ele não sabia. Você não sabe quando vai terminar a sua carreira. E se for amanhã, que hoje seja o melhor dia da sua batalha. Se fosse mês que vem, que esse mês seja o melhor dia da sua batalha. Que você batalhe sempre com muito orgulho, que você batalhe sempre com muita coragem, que você batalhe sempre com muita determinação, falando para Deus. Você já imaginou a sua carreira terminar e você, se eu soubesse que já ia terminar, eu tinha batalhado melhor as últimas semanas, eu estava tão desanimadinho, estava até pensando em desistir. Não faça isso. Batalhe com ânimo, todos os dias. Agora, se você corre uma carreira, depende de como você corre. Eu me lembrei de um texto que talvez não tenha muito a ver, mas eu queria ler primeiro, 2 Reis 9, 20. Ele fala de um homem que corria de um jeito diferente. Eu estou falando de Jeú, e eu estou falando de um homem que andava numa carruagem, mas o jeito dele correr chamou a atenção das pessoas, ao ponto de que no próprio livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 9, alguém quando vê Jeú correndo, ele descreve a forma como Jeú corria. E isso aqui me faz pensar sobre como alguns de nós correm a carreira. Como alguns de nós correm essa carreira, porque tem gente que não está correndo bem, tá? Mas aqui em 2 Reis 9:20, 2 Reis 9:20 diz assim, e o atalaia deu aviso dizendo, também este chegou a eles, porém não volta. E o andar, ou o correr, se parece com o correr de Jeú, filho de Ninsi, porque corre furiosamente. Isso me chamou a atenção, só essa frase. O correr de Jeú era um correr furioso. Mas tem um correr de muita gente na igreja que não é furioso no mundo espiritual. Eu queria tanto encontrar mais gente correndo furiosamente a carreira espiritual. Eu encontro tanta gente correndo assim, na carreira espiritual. Eu tenho que ter um pastor de um lado e outro pastor do outro, para dar um empurrãozinho, para ver se sai do lugar, porque misericórdia, até para dar um passo nessa carreira é tão difícil. O irmão nem sabe que está tendo uma carreira. Ele acha que está, não sei onde é que ele acha que está, porque não dá nenhum passo. 30 anos na igreja, não está no mesmo lugarzinho. Eu sou um pastor que empurra o crente. Meu ministério não é ministério de colocar areinha onde ele está. Eu não gosto de colocar cimento onde a pessoa está e ela permanecer naquela fase da vida dele. Se eu entrar na tua vida, é para mudar você de fase. Se eu entrar na tua vida como pastor, é para mover você de lugar. Você vai doer em algum lugar, vai quebrar alguma coisa, porque eu tenho que arrancar você desse lugar. Porque eu tenho que te ajudar a correr a carreira, senão você fica paradinho. Irmão, sabe aquele elevadorzinho que... Quando a gente vai pegar um avião em Boston, tem aqueles corredor, Boston é um aeroporto grande, né? Tem aqueles corredor grandão que você anda, aí tem aquela esteira, que você põe a mala e você vai lá, né? Tem gente que é só na esteira. Só na esteirinha, paradinho lá. Isso é a igreja que está levando ele. Ele mesmo não está dando nenhum passo. A esteira é a igreja. A esteira é o ministério que está carregando ele, porque ele não dá passo. Não dá passo nenhum. Deixa eu te falar, você vai mais rápido. Se, à medida que a esteira te leva, você dá alguns passos também, você vê que a sua velocidade vai... Eu gosto quando eu entro naquela esteira, que eu vou dando passo, falo, caramba, como eu estou indo rápido? Como que eu estou indo rápido? Porque eu não estou deixando a esteira me levar sozinho. Eu estou correndo também. Eu sempre sei que há um ponto negativo numa igreja boa. Em tudo tem um ponto negativo, até numa igreja boa. Porque a igreja boa, o crente fala assim, eu não preciso orar não preciso me forçar não, meus pastores me carregam, tem um pastorzinho tão bom, me carrega, o pastor ora pra caramba, minha pastora, a igreja é um clima, eu posso chegar lá de qualquer jeito, eu saio de lá abençoado, quer dizer, ele é carregado pela igreja, ele é carregado pela atmosfera, se depender dele, ele não faz aquela atmosfera. Então é o seguinte, como é que você está correndo a carreira? Porque o Senhor vai julgar, não só que você terminou a carreira, mas como nós estamos correndo. Jeú corria furiosamente. Olha, eu não sei para outras coisas, mas no mundo espiritual eu sou furioso, igual Jeú. Eu sou furioso, eu tenho uma fúria dentro de mim para caminhar essa carreira espiritual. Os anjos que trabalham comigo, eles sabem que eu sou furioso, há uma fúria dentro de mim.
É uma fúria espiritual para correr essa carreira. Eu não corro essa carreira assim, meio preguiçosamente, não. Não. Eu queria falar dos bereanos, em Atos 17, 11. Por quê? Gente, um outro exemplo de quem corria a carreira de uma forma orgulhosa espiritual são os bereanos. Na cidade de Bereia, quando Paulo foi pregar, em Atos 17, verso 11, diz assim, olha só as palavras que fala sobre os bereanos. Ora, estes, os de Bereia, vou falar aqui o verso 10, e logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E tendo eles chegado ali, foram à sinagoga dos judeus. E estes eram mais nobres do que os de Tessalônica. E os de Tessalônica já ficaram para trás. Porque os bereanos eram mais nobres. Porque com avidez receberam a palavra, examinando diariamente as Escrituras, para ver se estas coisas eram assim. O céu, ele não vai recompensar só quem correu a carreira. Ele vai recompensar a maneira como a pessoa correu. Deus sabe. Ficou 40 anos na igreja, mas era um preguiçoso. Morreu crente, mas só Jesus para tolerar. Porque não fez nada. Só sentava no banco e ouvia, ainda não vinha todo dia para a igreja, não. Tem muita gente que vai chegar no céu assim, vai chegar no céu pela misericórdia. E quando chegar lá, que sentar na presença do Senhor, é que ele vai acordar, meu Deus, como é que eu vivi a vida cristã desse jeito? Mas não acordou aqui. Não acordou. Irmão, eu vou falar para você, se você pensa que não tem gente para ficar triste no céu, pode ter certeza que vai. O irmão chega lá e descobrir aquela glória que ele estava ignorando por 50, 60 anos dentro de uma igreja, ele vai falar, mas que vida cristã foi essa que eu vivi? Porque era uma carreira muito preguiçosa o jeito que ele caminhava. Aqui, porém, os bereanos, eles são mais nobres, tá? Agora, o último exemplo que eu quero dar de correr a carreira de forma orgulhosa é Filipenses 2,12. E olha, há um sentimento, um espírito aqui em Filipenses 2,12, onde o apóstolo Paulo diz assim, de sorte que, meus amados irmãos, como sempre olha só, sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais ainda na minha ausência, trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. Irmão, não é todo mundo que corre a carreira da salvação com temor e tremor. Muita gente é com preguiça mesmo, é com desleixo mesmo, é com irreverência, é com... não vou nem falar, porque Paulo está falando assim, façam isso com temor e tremor. Eu queria perguntar, como é que você faz uma coisa? Qual é a importância que você está dando para uma coisa quando você faz essa coisa com temor e tremor? Irmão, eu queria entender essas duas palavras. Não é um jeito qualquer, irmãos. Operai a vossa salvação, tranquilo. Não, é com temor e tremor. Não é todo mundo, mas Deus está olhando que tem corações que estão fazendo com temor e tremor. Irmão, o céu vai julgar tanto isso, não é só terminar a carreira, é o jeito que você correu, é o jeito que você fazia as coisas. E esse aqui o homem não pode dizer, só Deus sabe, se há temor e tremor no coração, ou se não há. Agora, por favor, não abandone a carreira que Deus confiou a você, tá? Eu quero ler Lucas 9,62, e todo mundo já sabe qual é, se eu começar a falar, todo mundo vai terminar. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então, por favor, não abandone a sua carreira. Há uma carreira específica para cada pessoa, específica. Por exemplo, Deus me colocou para pastorear essas igrejas, essas duas igrejas. Imagina você, se eu decido, eu quero vender casa agora. Eu não posso abandonar a minha carreira. Você pode imaginar eu abandonar as ovelhas que Deus me entregou, e eu ir fazer outra coisa porque eu quero fazer outra coisa? Eu vou te dar outro exemplo assim. Eu amaria morar na Flórida, pelo menos eu penso, né? Eu nunca morei lá, mas tipo assim, eu gosto de lugar quente. Eu não posso simplesmente abandonar Boston e ir para lá porque eu gosto de lá, porque Deus me entregou um povo aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Sabe quando Deus te entrega algo e Ele confia em você, que você não vai abandonar, mas você vai levar aquilo até o fim? Porque essa é a sua carreira. Qual foi a mulher que Deus deu para você? Você vai entregar ela para o Senhor. Ela é a sua carreira. Deus fez você marido dessa mulher. Você não pode abandonar essa carreira. Qual foi o maridinho que Deus deu para você? Foi esse, né? Pois agora, essa é a carreira que você tem. E você tem que correr ela até o fim. Porque quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto. A carreira é algo específico que Deus entregou na sua mão. Você acha que eu tenho o direito de fazer plano? Eu vou largar esses irmãozinhos aí, eu vou para a Flórida. Eu poderia fazer isso? Não, Deus me deu uma carreira. Ele falou, cuida desse povo para mim, e eu não te mandei sair daí. Ei, Deus fez você pai dessas crianças. Então, essa é a sua carreira. Ei, Deus fez você mãe dessas crianças. Essa é a sua carreira. Right? Deus colocou você para fazer isso, fazer aquilo. Ele entregou uma carreira na sua mão. Por favor, termine a sua carreira. Porque se você vai abandonar a sua carreira. E sabe, existe uma recompensa para nós. E eu vou quase chegar lá. Deus nos deu uma fé. A terceira coisa que Deus nos deu no texto foi uma fé. Combati o bom combate. Acabei a carreira. E guardei a fé. Presta atenção que Paulo fala que, em relação ao combate, Paulo não falou, eu não abandonei, porque combate dá vontade de desertar. Quem não quer combater na guerra, você deserta. Mas Paulo nunca pensou nisso. Carreira, você não desiste, não larga ela no meio do caminho. Agora, quando falou da fé, Paulo falou de perder. Ele falou, se há um risco que todos nós corremos, é de perder a fé. Eu queria um minutinho seu para pensar sobre o presente que Deus nos deu, que foi uma fé. Eu quero louvar a Deus um minutinho pela fé que Ele nos deu. Eu quero adorar a Deus, eu quero adorar a Deus um minutinho agora, antes de continuar pregando. Eu quero agradecer a Deus que Ele me deu uma fé. Ele me deu fé, Ele me deu fé. Deus não me deu só um combate para eu ficar lutando aí de qualquer jeito, Ele me deu uma fé no meio desse combate. Deus não me deu só uma carreira para eu fazer de qualquer jeito, Ele me deu uma fé. Há uma revelação de Deus dentro de mim, há uma verdade de Deus dentro de mim, há um Espírito Santo que revela uma verdade, há uma fé que me leva adiante. Nós não estamos debaixo de uma religião falsa, quem dá graças a Deus. Mas 2 Tessalonicenses 2, eu quero ler, porque tem muitos que estão debaixo da influência de demônios. Presta atenção, você precisa valorizar um pouco mais a fé que você tem, porque tem muita gente acreditando em doutrina de demônios, porque ele está debaixo da influência de demônios. 2 Tessalonicenses 2, verso 8, diz que será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, presta atenção, com todo o poder e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Alguém diz, eu recebi o amor da verdade. Meus irmãos, a gente tem que celebrar isso aqui. O fato da gente estar na igreja todo domingo, não é porque a gente achou esse lugar e fica perto de casa para a gente vir, não. É porque nós amamos a verdade, há um amor da verdade no nosso coração. A gente vem à casa do Senhor porque está um Espírito que nos deu um amor à verdade. Essas pessoas, porém, eles tinham demônios, pois não receberam o amor da verdade. E por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Alguém diz comigo, a minha fé me dá prazer. Irmão, você precisa, eu não estou tentando conseguindo explicar com palavras o que está dentro de mim aqui, mas nenhum de nós está aqui seguindo uma religião falsa. E a verdade que nós estamos crendo na palavra de Deus é por causa do Espírito que nós recebemos, João 14, verso 17. O Espírito que me dá fé, foi esse que me convenceu da verdade bíblica, da verdade sobre Jesus. A saber, João 14, 17, o Espírito da verdade.
o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É esse Espírito que no capítulo 16 de João, no verso 8, ele, quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É este Espírito que no versículo 13, quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e anunciará as coisas vindouras. Alguém levanta uma mão, pelo menos, e diga: Espírito Santo, obrigado por me ensinar a verdade e me dá fé na verdade. Alguém celebra um minutinho, com tuas palavras, por favor, celebra comigo, que nós não estamos acreditando em mentiras, nós não estamos acreditando em religiões inventadas por homens, nós não estamos aqui celebrando tradições humanas, nós estamos aqui celebrando a verdade que foi iluminada em nosso coração pelo Espírito Santo. Alguém clama comigo: adoro o Senhor, e diz para ele: obrigado, porque eu creio na verdade, por causa do teu Espírito que está em mim. Tu me deste a verdade, tu me deste uma fé, a minha fé é verdadeira, eu não creio na mentira, eu creio na verdade. Precisamos valorizar mais a fé que Deus nos deu. E a fé está toda na palavra de Deus. O que diz Romanos? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando eu peço para você ler a Bíblia, eu estou pedindo para você proteger a sua fé, aumentar a sua fé e fortalecer. Alguém pega a Bíblia na mão, por gentileza. Ah, Jesus. Você vai abrir ela. Presta atenção onde você vai abrir ela. Presta atenção. O senhor tinha falado para eu fazer isso antes da mensagem, só que eu não esqueci e ele lembrou agora. Você vai abrir a Bíblia agora, não em qualquer lugar. Você vai abrir ela no lugar que você está lendo. Vou abrir aqui, ó, no lugar que eu estou lendo. Lendo em casa, não no culto aqui não. O lugar que você está lendo em casa. Ou você não está lendo. Porque aí tem gente aí que não vai achar o lugar. Por quê? Porque não está lendo em lugar nenhum. Você abriu aí no lugar que você está lendo? Irmão, deixa a Bíblia aberta aí no lugar que você está lendo. Que eu vou orar por você agora. O maior privilégio da igreja é ler a palavra de Deus. Eu quero orar onde a Bíblia está aberta. Eu quero orar na sua leitura agora. Alguém diz comigo: Deus, obrigado que tu me deste a Bíblia na minha língua. E eu recebo a verdade através dela. Agora recebe uma bênção. Eu abençoo tua leitura agora. Eu abençoo tua fidelidade, teu amor à palavra de Deus. Eu abençoo o teu compromisso de ler a Bíblia. Eu abençoo o teu compromisso com a palavra de Deus. Eu abençoo, não há outro lugar, não há outra atividade que você precisa fazer todo dia, até o dia de morrer, se não abrir esse livro, amar esse livro, caminhar nesse livro, engolir esse livro, beber o livro, comer o livro. Ou alguém, por favor, nessa noite, celebra o livro. Ah, uma verdade que eu posso abrir na minha casa, ela está na palavra do Senhor. Eu não vou orar qualquer coisa, eu vou orar o livro, tudo está no livro. Eu tenho o livro. Alguém diz: eu tenho o livro. Oh, Deus, obrigado. Alguém celebra mais um pouquinho. Mais um pouquinho, por favor. Celebra mais um pouquinho. Porque não temos nada para compartilhar, a não ser o que está no livro. O livro nos dá vida, o livro é a nossa vida, o livro é, oh Deus, a razão da gente se reunir mais uma vez, porque o Senhor nos deu uma fé. A fé está aqui, a fé está no livro, não está na internet, não está no pastor, não está na igreja, está no livro. Eu abençoo o livro na tua mão. Aliás, eu abençoo tuas mãos ao lidar com esse livro, que você lide com reverência, com temor, com amor. Eu abençoo tua leitura da palavra de Deus. Agora, deixa eu compartilhar mais uma vez o que eu falei lá em Chelsea, domingo passado, que quando eu estou indo ler a Bíblia, eu leio a Bíblia desde a minha infância, mas quando eu tenho ido ler a Bíblia agora, o Espírito Santo tem me parado, e ele tem falado assim: ei, você vai abrir a Bíblia agora? Vá com mais reverência. Não se acostume com o livro. Não vá tão acostumado. Não se acostume com o livro. Você pode ler ele até o dia de morrer. Ele é novo para você. Ele nunca ficou velho. Então, por favor, mantenha a mesma reverência com o livro. Se espante com o livro. E às vezes eu estou, como eu falo, eu sentado na cadeira, antes de abrir, eu demoro a abrir, porque o Espírito Santo está dizendo para mim: renova a reverência antes de abrir.
Renova a reverência antes de abrir. Ei, eu sei que você está acostumado a ler esse livro, desde a infância que você lê esse livro. Né? Eu estou lendo a Bíblia pela 35ª vez agora. Né? Podia ter lido muito mais, mas estou lendo desde os 7 anos. O ano que vem, faz 50. Devia ter lido 50 vezes já. Então, você corre o risco de se acostumar. O Espírito Santo fala comigo assim, tenha mais reverência, não se acostume, porque quando você abrir aí, eu vou começar a falar. Então, amados, por favor, ame a palavra de Deus. A sua fé, a minha fé, não está na internet não está no Google não, irmão. Está na palavra de Deus. Felizmente, eu vi uma pessoa perguntar uma pergunta para o pastor, e o pastor falou assim, vai lá, irmão, abre o Google. Eu falei, misericórdia. Sério? A irmã fez uma pergunta para o pastor, e ele falou, abre o Google lá. Eu falei, Jesus, não é mais o Espírito Santo não, agora é o Google que dá a interpretação. Agora, eu quero ler Judas, versículo 3, porque só tem um capítulo, né? Judas, pertinho do Apocalipse ali, o versículo 3. Gosto desse versículo, porque ele fala da nossa fé. Tá? Judas, né? Do ladinho de Apocalipse, no capítulo 1 ali. Então o apóstolo diz, amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, fazendo o quê? Exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. De uma vez para sempre, o que nós acreditamos hoje será verdade daqui a 1 bilhão de anos. O privilégio que Deus me deu de pregar a palavra é que a palavra que eu estou falando hoje, em 2022, vai ser a mesma verdade, é uma fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Não vai mudar daqui a 100 milhões de anos, Deus fazer uma reuniãozinha. Sabe aquela Bíblia que vocês leram? Vamos dar uma mudada. Irmão, pelo amor de Deus, a palavra de Deus é eterna. Ô gente, já imaginou a gente lá no céu lendo a carta de Timóteo, que eu acabei de ler aqui? Eu não creio que tem nenhum livro humano que vai para o céu, mas esse livro está lá, e a gente vai poder ler as mesmas palavras, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, essas palavras são eternas. Batalhar pela fé, sabe por quê? Paulo falou do perigo de perder a fé, e deixa eu falar qual é a forma mais comum das pessoas perderem a fé na igreja: decepção, ofensa, desânimo, incredulidade. Semana passada eu tive aula todas as noites, no Gordon, no curso que eu estou fazendo, e sábado a gente teve aula o dia inteiro, no Zoom. E uma das pastoras, que foi pastora aqui, auxiliar, foi pastora acho que em Peabody aqui, hoje ela está morando na Inglaterra. Aí no momento da aula ela começou a compartilhar que ela não quer mais ser pastora, que ela não quer mais ministrar com ninguém, porque ela foi ofendida na igreja. Porque ela foi ofendida. Ela foi muito ofendida, porque num congresso de mulheres, ela foi falar uma palavra e aconteceu a ofensa. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Paulo falou para a gente guardar a fé, porque a coisa que mais tem roubado a fé das pessoas são as ofensas nas igrejas, são as decepções nas igrejas. É quase impossível encontrar um crente que não tem uma decepção para contar. Não tem várias decepções para contar. Alguém diz comigo, decepção e ofensa são os roubadores da fé. Bill Johnson, alguém conhece Bill Johnson? Quem conhece Bill Johnson? E vocês têm que conhecer Bill Johnson, pelo amor de Deus? Vocês não conhecem quem é Bill Johnson? Um dos maiores pastores, assim, usados por Deus na América, lá na Califórnia, da Bethel Church. Ninguém conhece Bill Johnson? Come on, people. Vocês estão perdendo uma bênção muito grande. Sabe o que Bill Johnson diz? Toda vez que você está debaixo, toda vez que você está desanimado, você está debaixo de um espírito de engano. Toda vez que você está desanimado, ofendido, magoado, entristecido, desistente, você está debaixo de um espírito de engano. Alguém que roubou tua fé, roubou teu ânimo, roubou tua coragem, roubou a decisão do teu coração, porque você cria em algo e agora você já não crê mais. Você cria no ministério, não é? Não crê mais. Você cria nos pastores, não é? Não crê mais. Porque instalou-se dentro de você a incredulidade no lugar da fé.
Muita gente nas igrejas hoje tem dificuldade de receber o Espírito Santo, tem dificuldade de receber o poder de Deus. Às vezes o poder de Deus está descendo como num culto como hoje, mas aquela pessoa tem um recalque. Por quê? Uma coisa ruim que ela viu trouxe a incredulidade, uma profecia falsa que ela teve, um exagero que ela viu na igreja, e a incredulidade roubou a fé do sobrenatural. Muita gente que está na casa de Deus e não tem mais fé no sobrenatural. Eu quero orar nesse momento. Nesse momento, o Espírito Santo vai fazer a obra nesse momento. Toda fé roubada, porque eu não sei em que medida a sua fé foi roubada, em que área a sua fé foi roubada. Tem gente que não acredita mais em vida sentimental, tem gente que não acredita mais em dízimo, tem gente que não acredita mais nisso e naquilo. Estende a mão onde você está, por favor, porque você nem sabe, às vezes, em que área a tua fé foi roubada. E alguém diz para Deus: restitui a minha fé. Toda ofensa, decepção, tristeza, desânimo que roubou a minha fé, devolve a minha fé. Senhor, nós lutamos pela fé em oração. Nós lutamos pela fé agora, nós lutamos pela fé. Eu peço, restitui a fé, restitui a fé. Para restituir a fé, às vezes tem que abrir mão da ofensa, da decepção, tem que mandar embora toda a incredulidade que entrou na decepção, na ofensa. Alguém diz: renova a minha fé, restaura a minha fé. Eu estou pelejando pela fé que me foi entregue. Tudo que eu tenho é a minha fé é mais preciosa do que ouro. Alguém recebe de volta a sua fé. Do ladrão da fé, não deixa o ladrão te roubar a fé. Toda vez que você está debaixo de desânimo, você está debaixo de um espírito de engano, então você repreende: solta a minha fé, vai embora, vai mentir para outra pessoa, não vai mentir mais para mim, não vou deixar você roubar a minha fé, porque ela é preciosa para mim. Deus nos deu um combate, Deus nos deu uma carreira, Deus nos deu uma fé. Agora se prepara, porque Deus nos deu uma coroa. Há uma coroa nos esperando, e a razão porque eu passo tantos problemas é que tem uma coroa esperando por mim. E uma vez que eu for coroado, essas coroas, existem 3 coroas na Bíblia, que são para todas as pessoas, e uma vez que você é coroado, você nunca mais perde a coroa. Mas Apocalipse 2:10 diz assim: guarda o que tens. Aliás, Apocalipse 3:10 diz que guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mas em Apocalipse 2:10 é diferente. Fala assim: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a primeira coroa. Qual é? A coroa da vida. Enquanto nós estamos nessa terra, Tiago, nós podemos, a vida eterna já está em nós já temos vida eterna hoje. Mas se a gente abandonar o caminho do Senhor, a gente perde a coroa da vida. Mas no momento que a gente chegar no céu e receber a coroa da vida, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Sabe por quê? Quando aquela coroa for colocada em nossa cabeça, que não foi ainda, embora nós temos a vida eterna hoje, nós podemos abrir mão dela ali na esquina. Nós corremos o risco de abrir mão dela. Quantas pessoas perderam a coroa ainda aqui nessa vida? Mas no momento que nós chegarmos no céu e recebermos essa coroa, nunca mais. A vida eterna é eterna. Quando formos coroados com a coroa da vida, é que você não vai passar pela segunda morte. Nunca, 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 nunca mais. Alguém precisa contemplar as coroas que estão nos esperando. Deus não deu só combate para a gente, Deus não deu só uma carreira, Deus não deu só uma fé para lutar, Deus guardou coroas para nós. Seremos coroados, a nossa cabeça vai receber coroas, pelo menos 3. A coroa da vida está aqui, em Apocalipse 2, verso 10. Mas no texto que eu li, Paulo fala da coroa da justiça. Em 2 Timóteo 4:8 ele diz: agora me espera a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, dará a todos aqueles que amam a sua vinda. Sabe por que a coroa da justiça? Porque Deus é justo. Nós o servimos nessa terra, nós caminhamos com Ele, nós deixamos o mundo, nós enfrentamos os 3 ladrões da coroa. 3 ladrões da coroa: o mundo, a carne e o diabo. Nós os enfrentamos
Todos os dias da nossa vida, nós vencemos o mundo, nós abandonamos o mundo. Era uma luta constante contra o mundo, a Babilônia, o sistema que está aí. Nós lutamos contra a nossa carne, desde bebê até 80, 90 anos, lutando contra a carne. Alguém viu um irmão velhinho assim no campo e o irmão gritou para ele: ô irmão, como é que está? Ele falou: estou aqui na luta com essa carne velha. 80 e tantos anos e continuava na luta com a carne. A bichinha não morre. A bichinha não morre, ela fica lá. É uma luta a vida inteira. E a outra luta é com o nosso adversário. O mundo, a carne e o diabo. Esses são os ladrões da coroa. Mas se você vencer os três, você vai receber a coroa da justiça. Eternamente justificado. Jamais nenhuma condenação. Jamais nenhuma acusação. Plenamente justificado. A coroa da justiça. Agora tem uma terceira coroa, que é a coroa de glória. Ela está em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 4. E eu sei que ele está falando aos pastores, mas eu quero crer que Deus não vai dar essa coroa só aos pastores. Porque em 1 Pedro 5, verso 4, o apóstolo Paulo está falando aos pastores, né? No verso 2 ele diz: apacentai o rebanho de Deus, não por força, nem como dominadores. E aí no verso 4 ele diz: e quando se manifestar o sumo pastor, vocês receberão a coroa da glória. Uma coroa de glória. Uma coroa de glória. 2 domingos atrás eu preguei nessa igreja que você está sendo glorificado e não sabe. Deus está melhorando a sua vida. Não se vista dos trapos. Por favor, pegue as roupas de Deus no seu guarda-roupa, aquele vestido de glória. Vista-se cada manhã. Vista os seus sapatos de glória. Por favor, firme a sua coroa na cabeça todo dia de manhã quando você levantar. Vista-se de linho fino, puro, branco e resplandecente, que é o direito da igreja. Ande com as vestes de glória aqui. E ensaie receber essa coroa de glória que será eterna em nossas cabeças. Eu quero orar com você, agradecendo a Deus pelas 4 coisas que Ele nos deu. Ele nos deu um combate. E ele só termina no dia da nossa morte ou no dia da volta do Senhor. Ele nos deu uma carreira para correr. A carreira específica é o seu chamado, é a sua carreira. Ele nos deu uma fé. A fé não está em nenhum outro livro, ela está na palavra. É a fé da Bíblia, é a fé bíblica. Mas outra coisa que Deus nos deu foram as coroas. Alguém pode vir a esse altar para celebrar e agradecer e firmar nas mãos essas 4 coisas que Deus tem oferecido para nós. Eu te abençoo nessa noite, no seu combate. Eu te abençoo nessa noite, na sua carreira. Yes. Eu te abençoo essa noite na sua fé. E eu te abençoo essa noite, para você não perder a coroa do Senhor. Alguém celebra o Senhor pelas coisas que Ele já fez por nós? Eu não sei que fase você está, como você veio aqui hoje, Desamera. Deus deu essas 4 coisas para mim e para você. Ele deu essas 4 coisas para nós. E alguém pode nesse momento celebrar isso, em nome de Jesus. Pai, obrigado. É 23 de outubro de 2022. Nós estamos nesta casa mais uma vez celebrando aquilo que o Senhor nos deu. Eu te celebro neste lugar. Eu te celebro neste lugar. Eu não preciso botar palavras em sua boca. Você sabe orar e adorar e falar com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pelo que Tu nos deste. Obrigado por tudo que Tu nos deste. Yes. Obrigado por tudo que Tu confiaste para nós. Deus, eu vou para casa hoje celebrando. Mais uma vez, eu vou celebrando tudo que Tu me deste. Tudo que Tu me deste, eu vou celebrando para casa hoje. Eu vou celebrando o combate. Eu vou celebrando a minha carreira. Eu vou celebrando a minha fé. E eu vou celebrando a coroa que está na minha cabeça. Eu vou celebrando, eu vou celebrando, eu vou celebrando. Irmãos, nós já vamos para casa, daqui a 5 minutos estamos terminando aqui, mas vamos celebrar um minutinho.
Eu declaro que o Espírito Santo continua derramando unção e óleo na nossa cabeça nessa noite. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Vamos vencer os ataques, vamos vencer. Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir? Ninguém aqui desista, ninguém desista, ninguém desista. Manda o espírito de desistência embora. Olha aí, a arma qual é sempre? Para tentar fazer o quê? Paralisar sua fé. Olha aí a arma, o que é? Ó. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda. São essas coisas que roubam a nossa coroa. Olha aí, quebra de aliança, uma ofensa. Yes. Alguém perdoa as ofensas neste lugar? Fale para sua alma. Nunca pare de lutar, alma. Espírito meu, não pare de lutar, espírito. Espírito, não pare de lutar, espírito. Continue batalhando, espírito. Em tempos de guerra. Não pare, não pare. Há uma vitória, há uma coroa. Não baixe. Oh, yeah. Obrigado, meu Pai. De guerra, libera a palavra, profetiza sem parar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. O escape, o descanso, a cura. Eu quero colocar mais uma vez uma gota de óleo na tua cabeça, para você continuar lutando sem desanimar. Eu te abençoo na sua carreira. Tudo que Deus chamou você para fazer, eu abençoo. Eu renovo teu ânimo. Irmão, irmã, eu renovo teu ânimo essa noite. Irmã, irmão, eu renovo as tuas armas. Luta, irmão, contra os teus inimigos. Vai lá. Há uma unção de guerra em ti. Um combate foi dado às tuas mãos. Você foi chamado para combater o bom combate. Eu te abençoo, meu irmão, no teu combate. Eu te abençoo no teu combate. Eu te abençoo, irmã. Homem de Deus, mulher de Deus, foi chamado para batalhar. Sabe, você recebeu uma unção de batalha, de guerra, para batalhar pelo propósito, não é? Um propósito lindo que foi colocado nas tuas mãos. Eu te abençoo. Batalha, luta, batalha pelo propósito. Eu fortaleço as tuas mãos hoje, ó, nessa unção. Eu boto essa unção para renovar o chamado de Deus, renovar a unção. Olha aí, eu renovo em ti essa garra espiritual. Que você seja como Jeú, que dirige furiosamente na tua guerra espiritual. Eu renovo sobre ti a unção do Senhor. É uma unção de batalha, de guerra, tá? É uma unção de combate. Eu abençoo o teu combate. Que os teus inimigos caiam por terra diante de ti, é a palavra que eu falo diante de ti. Você é um ungido, uma ungida de Deus. Os teus inimigos caem por terra diante de ti, eu te abençoo. Ei! Os teus inimigos caem por terra, ei! Os teus inimigos caem por terra. Parte para cima, irmão, vai. Parte para cima, irmã. Ei, você é ungido para derrubar gigantes. Sabe, Davi? É você. Davizinho. Unção de derrubar gigantes. Eu te abençoo. Você foi ungido na cabeça. Você foi ungido nas mãos para derrubar gigantes. Derruba eles, derruba. Derruba os teus inimigos. Ei, eu proclamo que os teus inimigos caem diante de ti. Ei, eu proclamo que os teus específicos caem diante de ti.
Ei, irmão, estou te renovando essa unção de guerra em você, essa unção de batalha em você. Você não é um qualquer, você é um vencedor, um degolador de gigantes. Eu te abençoo contra aqueles gigantes. Eu fortaleço a tua fé, fortaleço a tua fé, fortaleço a tua unção de guerra, de batalha. Irmão, eu fortaleço tua vida de oração. Nesse altar eu te abençoo, irmão, a arma da oração.